Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. Todos que servem a Cristo Jesus, nesse mundo, não têm um caminho fácil. Tem um caminho de paz. Um caminho que o Senhor derrama sua unção e força para vencer os obstáculos. Mas no que diz respeito às outras pessoas que não têm a Deus, há uma situação latente de rejeição, de não aceitar. Porque o Senhor é Deus e Ele se manifesta nas coisas pequenas para enganar os que são grandes. Ou, não vou dizer enganar porque Deus não engana, mas para humilhar os que são grandes. Sim, Deus se revela em um Pedro, que era um pescador. Né? Deus escolheu os seus discípulos no meio daqueles que eram pessoas comuns e simples, para mostrar ao mundo que Ele sim é Deus e que Ele faz luz quem Ele quer. As pessoas rejeitaram Jesus, não porque Jesus fosse mau, pervertido, revoltoso, como alguns querem pintar. Não, Ele não veio nem para criar a revolta contra o Império Romano. Ele não falou nada contra o Império Romano, que era o poder da época. Não, Ele veio falar de amor, Ele veio falar de um reino, Ele veio falar da simplicidade que é viver em Cristo Jesus. Claro que muitos não gostam da palavra do Senhor Jesus, não gostaram quando Ele esteve aqui, porque Ele é luz. Imagina eu falar com você assim: para de adulterar. Você vai ficar irado comigo. Quem é você para me falar isso? Né? Se eu falar com você para parar de fazer as coisas erradas que você faz. E o pior, se pelo Espírito Santo o Senhor me der o seu nome. Deus pode fazer isso. Apesar de ser um vídeo, Deus pode escolher o nome de pessoas que Ele quer falar, me usar para falar essas pessoas e fazer esse vídeo chegar até essas pessoas. Deus tem esse poder. Então, você aceitaria uma repreensão de Deus, você que eu nem conheço, vinda através de mim, um ser humano comum? Não, você talvez tivesse dificuldade. Mas sabe o que eu quero te dizer? É que Deus, quando ama, corrige. E se você se deixar moldar pelo Espírito Santo e ser corrigido por Deus, os seus caminhos se estabelecerão nessa terra de tal ordem que em meio a tempestades, batalhas, guerras, perseguições, doenças, perdas, o seu foco não será perdido, o seu foco será Jesus Cristo. E você caminhará nessa força e até às vezes pensará: que força é essa que eu tenho, que eu passo por tudo? Mas se você for de Deus, você vai saber de onde vem essa força. Então, amado, não aceitaram Jesus. Não, nem os sacerdotes da época, que eram os responsáveis por falar de Deus na terra, não aceitaram Jesus. Jesus brilhava demais, ofuscava o brilho dos sacerdotes. E hoje não é muito diferente, porque eu sou pastor, mas, acima de tudo, sou servo. Não é? Por que eu estou dizendo isso? Porque até no meio dos pastores há quem queira brilhar mais que o outro pastor. Não se escandalize. O ser humano é ser humano. Eu sou falho, um pastor é falho. Sabe? A falha existe no ser humano. Queremos o grau de importância máximo que pudermos obter. Os holofotes, o brilho dos holofotes. Jesus disse: alguns pregarão por fé, outros pregarão por glória e outros por dinheiro. Então a gente vê tanta coisa no meio evangélico e fala assim: nossa, mas esse cara é pastor. Mas por que ele está pregando a palavra? O que o motiva? A palavra que ele prega está errada? Não. O que ele fala está errado? Não. O que ele vive está errado. Não estou julgando nenhum pastor, é apenas para esclarecer que
nós pastores somos falíveis, somos homens, que não é para olhar para a gente, é para olhar para a palavra, viver a palavra, buscar a palavra, o conhecimento de Deus e viver segundo as Escrituras. O que são os pastores? Instrumentos de Deus na terra, não é? Não é os sacerdotes instrumentos de Deus na terra? E eles não crucificaram Jesus Cristo? Não foram eles que mandaram ele para a forca? Perdão, a expressão forca aqui não cabe, porque quando eu quero falar mandou para a forca mandou para a morte, mas aqui foi específico, mandou para a cruz. Foram eles. Vamos ler um pouquinho aqui para você ver. Marcos 14, depois você lê. 14, versículo 1 e 2. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa de pães asmos. E os principais sacerdotes e escribas procuravam como prenderiam a traição, olha para você ver, e o matariam. O quê? Sacerdotes. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quem articulou a morte de Jesus foram os sacerdotes. Mas por que eles fizeram isso? Brilho. Jesus brilhava demais e nem era sacerdote. Não, eles não consideravam. Ele era um homem comum, filho de carpinteiro, de Maria, que nem dote nenhum tinha, não tinha nada. Esse daí, filho de carpinteiro, ele conhecia os irmãos de Jesus, Tiago, Judas, Simão. Eles conheciam as irmãs. Então, ele não podia ser ninguém. Era um homem comum. Tá vendo? O Senhor se revela na simplicidade, com autoridade e luz divina, porque Jesus é Deus. Mas não puderam aceitar a luz de Jesus, que sabia tudo das Escrituras, e que além de saber tudo das Escrituras, tinha poder e autoridade. E alguns ouvindo, quando mandaram os guardas lá para prender ele, porque chegaram a mandar, mas não era o tempo dele, então eles voltaram. E falaram assim para os sacerdotes, porque a igreja na época não era chamada igreja, era sinagoga, e tinha guarda, tinha guarda, pequeno exército particular. E eles falaram o seguinte, esses guardas que foram mandados para prendê-lo: nunca ouvimos alguém falar com tal autoridade que ele fala. E eles falaram assim, puxa, até esses guardas aqui, ele convenceu, temos que arrumar um plano aqui para parar esse homem. Esse homem está ofuscando nosso sacerdócio, está ofuscando nossa sinagoga, está dizendo contra a nossa sinagoga, está falando contra nós. Porque eles gostavam de dinheiro e eles alugavam o pátio do templo para os cambistas venderem as coisas. Lembra que Jesus saiu chutando tudo que tinha ali? Quem falou alguma coisa com ele? Quem fez alguma coisa contra ele? Porque ele saiu chutando tudo que estava no pátio da sinagoga. Ninguém. Ele tinha autoridade. Mas eles detestavam Jesus. Então, amado, não preocupa com o erro dos pastores, não. Eles são instrumentos, assim como eu, somos falhos. Eu erro, eles erram. Quando eles falam a palavra, eles estão falando a verdade, porque a palavra é verdadeira. Não é deles, não é nossa. Mas quando eles erram, erram como homens. Então perdoa, ama, porque a missão de um pastor é difícil. Exigem que ele seja perfeito, ele não é. Eu não sou, ninguém é. Os sacerdotes erraram feio com Jesus. E eles eram o quê? Homens. E os homens erram. Eles falavam a palavra errada? Não, eles não falavam, só não viviam. Então, amado, não estou dizendo que
todo pastor erra. Não é para você pensar isso, não. Eu estou dizendo que você seja benevolente e ore por aqueles que erram. Ore por nós, porque precisamos da sua oração. Somos homens, falhamos e precisamos da misericórdia divina todos os dias para ser instrumento de Deus e boca de Deus nessa terra. A nós é dada uma missão, falar a palavra. Eu quero dizer uma coisa para você. Viva a palavra, busca a palavra, beba a palavra, coma a palavra. Tenha a palavra dentro do seu coração, porque você não será enganado por ninguém, por nenhuma religião, por nenhum sacerdote, por ninguém. Se você tiver o conhecimento da palavra, você vai exalar a palavra, de tal ordem que o seu coração cheio da palavra, você também será a boca profética de Deus nessa terra. E no mundo há perseguições para aqueles que querem ser luz, como eu pretendo e busco ser luz, servindo ao meu Deus. E aqueles que buscam servir a Deus e ser luz do Senhor nesse mundo sofrem, porque as pessoas invejam, as pessoas apedrejam, procuram um erro para jogar no chão. Entende? Mas você que é de Deus, ama Deus sobre todas as coisas, seja instrumento de Deus, coloque o perdão na frente dos teus olhos para que, antes que te ofenda, já perdoe. Você tem que buscar essa unção, a unção do perdão. Porque se você não perdoar, você não verá o perdão de Deus, porque todos erram. Então, amado, então, amada, entenda. Viver a palavra, buscar a palavra e entender que os homens de Deus nessa terra são homens. Mas o que eles falam é certo na maioria das vezes, porque não falam deles mesmos e falam da palavra divina. Então ouça o que eles falam, o que nós falamos, mas façam de acordo com o que a Bíblia diz, com o que eles estão dizendo. E se eles errarem, deixe eles errarem, Deus vai consertar. Se nós errarmos, deixe que Deus conserte conosco, porque Deus conserta. Então, ame a Deus sobre todas as coisas. Busque o entendimento. Caminhe no Senhor. Não olhe para o homem, olhe para Deus. E seja forte no Senhor. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com você, hoje e sempre e eternamente. Em nome de Jesus.